Um guerreiro poderoso e vitorioso com inúmeras batalhas lutou para se tornar o rei invencível, mas ele acaba reencarnando em outra vida, carregando suas memórias antigas de sua vida passada. Agora preso no corpo de uma criança indefesa, nada acaba indo como ele deseja. Ele sente como se seu corpo parecesse uma prisão neste novo mundo. Existem poderes desconhecidos para ele, e poderes que ele acha totalmente fascinantes. Agora, ele precisa ganhar força o mais rápido possível. Sangue está escorrendo pela lâmina de uma espada e em volta, um fundo repleto de chamas, sobre um céu vermelho. O homem segurando a espada parece ter matado uma mulher que já está deitada sem vida no chão, e em seguida este mesmo homem nos explica que ele se tornou rei demonstrando habilidade incomparável. Ele destrói sem esforço um oponente, proclamando vitória. Agora ele enfia sua espada no corpo de um homem. Naquele momento, uma frota de aviões de guerra cruza o céu e bombardeia uma cidade inteira, causando explosões sem fim, seguido pelos gritos aterrorizados da população. A cada momento que passa, o rei observa a cena devastada pela guerra, enquanto sua capa balança com a intensidade das bombas diante dele. Ele explica que se tornou o rei mais poderoso, colocando a mão em uma vitrine que segurava a coroa que ele costumava usar. Ele conta lamentando que, na verdade, ele já foi um rei. De repente, ele é jogado em seu subconsciente, como se fosse em um oceano, onde ele mergulha e afunda enquanto deixa seu corpo ser carregado por seu próprio peso. Em meio a isso tudo, a voz de uma criança está implorando para ele. Um lindo campo verde aparece, e então uma pena se move em direção ao guerreiro. Enquanto ouvimos a criança dizer, por favor, em sua nova vida busque a luz. Com isso, o antigo rei renasce, no corpo de uma criança. O pai está orgulhoso que a cor do cabelo do menino é a mesma da mãe, e enquanto ela está satisfeita ao ver que os olhos do filho são idênticos aos do marido. O homem dá as boas-vindas ao pequeno Arthur neste mundo, e se apresenta como Reynold. Vendo o comportamento inocente do homem, Arthur parece ter mantido sua antiga consciência nesse novo corpo. Confuso, ele tenta entender quem são essas pessoas, até que eles contam que são seus pais. Naquele momento, preso em sua velha mentalidade adulta, Arthur percebe que acabou de renascer. Por mais irônico que pareça, depois de uma vida inteira de batalhas e vitórias, ele foi reduzido a uma criança indefesa. Sem saber de tudo isso, a mãe dá um tapinha nas costas do menino para fazê-lo tossir, e é exatamente isso que ele acaba fazendo. Ainda sem entender muito bem o que está acontecendo, o garoto reflete que seus pais parecem cuidar muito bem dele, e ambos estão convencidos de que realmente são seus pais, seja qual for o motivo. No entanto, ser um bebê com uma mentalidade adulta traz uma sensação de medo. Quando ele é colocado no berço, ele acaba agarrando o dedo de seu pai, que fica muito feliz em contar a sua esposa. Arthur sabe que foi apenas um reflexo, quase por instinto, assim como o choro que ele está prestes a soltar, mas do nada, ele acaba soltando o número 2. Envergonhado, ele conta que realmente suas funções corporais estão fora de seu controle, e nada está acontecendo como ele queria. Sentindo como se seu pequeno corpo fosse um tipo de prisão, ele tenta acordar, mas o pesadelo continua. E como se tudo isso não bastasse, ele logo vai testemunhar algo ainda mais absurdo, quando ele é carregado para fora de casa, nos braços de sua mãe. O menino vê seu pai usar as mãos para utilizar magia, e quebrar uma pedra com um único soco. Um pedaço da pedra cai na cabeça do homem, então Alice cura ele com um feitiço mágico. Observando isso, Arthur reflete que há poderes nesse novo mundo, dos quais ele desconhece, e isso é muito interessante. Reynold, com sua manopla fundida com magia, era capaz de caçar até os mais ferozes animais selvagens da floresta. Quando viu seu pai retornar da caça naquele dia, o bebê pensou que conhecimento era uma vantagem, então ele examinou com cuidado o ambiente ao seu redor. Por exemplo, nessa sociedade, as pessoas podem usar armas, indicando certo nível de perigo ao redor, que obriga as pessoas a se tornarem mais fortes o mais rápido possível. E o próprio Arthur não quer ficar de fora dessa. Alice arruma o garoto para dormir, e ele reflete que esses dias trouxeram muitas frustrações sem fim. Mas momentos como esse não são tão ruins quanto lembrar de momentos tensos em sua vida passada, onde ele sequer conseguia dormir tão tranquilamente quanto agora. Agora, o pequeno Arthur aprende a engatinhar. Em um momento, ele alcança o espelho no quarto de seus pais e vê seu reflexo pela primeira vez. Os pais ficam emocionados com cada descoberta que seu filho faz, enquanto a criança ainda está tentando se acostumar com seu novo nome. Embora isso não seja o maior de seus problemas, na hora de dormir, Alice beija o pequeno depois de colocá-lo no berço. Mas ao contrário de dormir e ficar de boa, o rapaz desce do berço, usando panos como cordas. Depois de um longo tempo sofrendo com seus impulsos corporais que ele não controlava, agora ele começa a controlar melhor seus membros e também necessidades. Enquanto sua mãe lava a louça, ele atravessa a cozinha de fininho, sabendo que não pode fazer nenhum barulho. Ao abrir uma porta, ele completa sua missão, alcançando a estante de livros. Como ele pensava, conhecimento é uma vantagem, e agora Arthur encontrou o que estava procurando: informações sobre esse mundo. De acordo com um dos livros que ele pegou, este continente que ele nasceu é de Catem, e é o lar dos 3 reinos. O reino Darvi, uma nação subterrânea de anões, o reino Elenoi, um país de elfos vivendo nas profundezas de uma floresta, e por último o reino Sabin, que é onde ele está agora, uma região controlada por humanos, e a mais populosa de todas. Assim como sua nação em sua vida passada, aqui é uma monarquia, mas a diferença é que o trono deste país é herdado, não tomado. Além disso, esse mundo ainda parece muito desatualizado no quesito tecnologia comparado ao seu antigo mundo. Outro livro explicou que este lugar era mais primitivo por causa da magia. Neste mundo existe uma fonte de poder chamada energia de mana, e essa habilidade de controlar essa energia mágica pode ser hereditária, ocorrendo mais ou menos em uma a cada 100 pessoas. Em geral, existem duas formas de aplicações de mana: aplicação e
conjuração. Os amplificadores usam a mana para melhorar seus corpos, ganhando uma força incrível, agilidade e também defesa. Por outro lado, os conjuradores são capazes de projetar mana para controlá-la como eles quiserem. A chave para controlar mana é o núcleo, e o poder da magia desperta desde o início da puberdade até o final da adolescência, canalizando a mana espalhada por todo o corpo. Controlar isso faz de você um mago. Arthur sabe muito bem que ele precisa primeiro se tornar consciente de seu poder interior, até que ele possa assumir o controle dele e então liberá-lo. O centro de seu Ki é importante para fazer esse trabalho. Felizmente, o conhecimento da vida passada do rei falecido pode ser útil em sua nova vida, e é isso que ele tenta fazer enquanto inicia uma meditação que o leva a um espaço vazio dentro de sua mente, onde uma fração de mana é despertada e concentrada entre suas mãos. Mas de repente Alice chega, depois de procurar por toda a casa pelo menino. Toda carinhosa, ela pede para ele não assustar sua mãe daquele jeito, mas seu sorriso desaparece quando ela percebe algo estranho em seu filho. Arthur acha que ela descobriu sua habilidade de utilizar o Ki, mas ela só percebeu que o bebê tinha feito cocô bem na frente dela. Após isso, Arthur fica ainda mais convencido de que seu corpo é uma prisão e ele precisa ganhar mais poder. No dia seguinte, Alice escreve em um diário que o garoto nasceu há 2 anos, notando quão fofo, curioso e bondoso ele é. Porém, algo está incomodando ela. Ele nunca sequer deu um sorriso. Fora de casa, Reynold está ensinando seu filho a usar um pedaço de pau como se fosse uma espada, e convence o garoto de que ele tem talento para isso. Ele chama sua esposa para dar uma olhada nos movimentos do rapaz, mas Alice não fica nada feliz em ver seu querido garotinho brincando com coisas tão violentas. Nesses 2 anos de vida, Arthur entendeu como funciona esse casal. Talvez seja o caso de que as mulheres governam esse mundo inteiro. Mais tarde, o garotinho é levado para a cidade. Segundo sua mãe, ele sempre fica animado quando vem pra cá, enquanto Arthur absorve muitas informações para entender esse mundo. E enquanto caminhava em uma área movimentada, olhando para muitas armas, ele pode julgar o nível de avanço de tecnologia dessa nação. Ainda assim, aqui existem muitas coisas que não existiam onde ele morava. Além disso, ele tem a chance de observar pessoalmente a magia surpreendente. No caminho para casa no final da tarde, enquanto dorme nas costas de sua mãe, o bebezão acha que esse casal atendeu suas necessidades, e que mesmo que seja uma vida simples, não é desagradável, e por isso ele se pergunta se é assim que uma família funciona, pois isso é algo que ele nunca teve a chance de sentir. De qualquer forma, esse jeito caloroso de sua mãe não é nem um pouco ruim. E falando em carinho, Alice lembra que ela ficou muito feliz quando seu filho saiu da cama para ler, e no quanto os olhos do garoto brilhavam ao visitar o mercado da cidade, e que ele provavelmente herdou isso de seu pai. Talvez Arthur também queira algum dia sair para explorar o mundo. Honestamente, sua mãe queria que o menino levasse uma vida tranquila. Quando amanhece novamente, Arthur observa seu pai praticando e pensa que ele tem muita sorte de ter um exemplo a seguir. Depois de destruir ainda mais pedras, a mãe coloca a mão no ombro do garoto e comenta que esse show não foi grande coisa, mas que agora as coisas vão ficar melhor. Dito isso, Reynold dá um soco no ar que causa rajadas de vento poderosas. Ao pisar no chão, ele causa uma onda de vento que deixa seu filho de boca aberta. Ele percebe que seu pai é um amplificador. Isso dá para Arthur ainda mais vontade de evoluir sua força, porém sua mãe está impedindo seu aprendizado, já que seu filho é apenas um bebê e precisa tirar a sonequinha da tarde. Mesmo assim, Arthur não desiste e estende a mão em direção à estante, deixando claro que quer se aproximar. Alice nega o pedido e lembra que é hora do bebê dar uma dormida, mas então ele decide apelar para a fofura, para conseguir o que quer. A estratégia funciona e ao pegar um dos livros, o menino começa a meditar e relembra que adquiriu diversos conhecimentos ao longo desses 2 anos de vida. Entre eles, o mais valioso é saber produzir o núcleo de mana, acumulando ele em um só ponto. Você precisa juntar esses inúmeros fragmentos de energia mágica espalhados pelo seu corpo. Essa tarefa exigiu muito esforço e também dedicação, mas quando ele ia juntar o último fragmento, Arthur causa uma explosão que destrói boa parte de sua casa. Do lado de fora, Reynold já havia protegido sua esposa dos escombros, mas acabou sofrendo um ferimento nas costas. Os dois correm para dentro para ver como Arthur está. O pai chega primeiro e ele não consegue acreditar no que está vendo. Afinal de contas, o menino tem apenas 3 anos e está levitando com sua manifestação de mana como se fosse um adulto crescido. Com uma carinha inocente, Arthur pensa que seus dias de estudo finalmente deram frutos, pois isso é um excelente primeiro passo. No entanto, partes do teto de madeira podem cair na cabeça da criança, e a primeira coisa que ele pensa é que não pode morrer agora, depois de tudo que acabou de conquistar. Finalmente, Alice mergulha para agarrar seu filho, enquanto Reynold usa sua força imbuída de mana para empurrar a madeira que estava prestes a esmagar seu filho. Depois de ser salvo, o bebê olha para sua mãe com olhos brilhantes e conta que, de fato, esses dois fazem de tudo para mantê-lo seguro, e que esse é o papel que os pais precisam desempenhar para seus filhos. Reynold pergunta como o garoto está, e Alice responde em lágrimas que ele está bem, segurando o pequeno rapaz como se ele fosse a coisa mais preciosa na face da terra. Enquanto isso, Arthur não entende por que dessa mulher está chorando. Lembrando um momento de sua vida passada, quando ele venceu um oponente durante sua adolescência, ele viu o garoto sendo consolado pelos pais. O menino simplesmente tem dificuldade de entender, e isso é algo que ele certamente não aprenderia em nenhum livro desse mundo. Em seguida, o próprio garoto começa a chorar e abraçar a sua mãe.
Depois disso, vemos um homem sendo julgado por seus crimes, e embora ele tenha sido um servo leal, ele tentou tirar a vida de sua majestade, e de acordo com a lei, essa infração é tão grave que resulta em uma punição imediata e severa. No entanto, o conselho mostrou misericórdia para o servo, permitindo que ele voltasse para casa e enfrentasse o julgamento lá. Na presença de sua esposa e filho, o homem confessa sua tentativa de matar o rei, mas implora que somente ele seja condenado, pedindo que sua família seja poupada. Segundo ele, se ele retornasse ao seu país de origem agora, um destino pior do que a morte está esperando os três. E se é isso que ele deve enfrentar, que seja ele sozinho. O homem implora ao rei para realizar seu desejo. Mas alguém falando de um dos pilares estranhos na sala, um conselheiro afirma que o criminoso foi muito imprudente em suas ações contra sua majestade. A luz que guia todos. Eles nem deveriam ser incomodados com esses assuntos tão ridículos. O conselheiro decide punir toda a família. Mas o rei então acaba com a vida da mulher e da criança na frente do homem. Testemunhando a cena horrível, os conselheiros consideram que o rei fazendo isso com as próprias mãos é um sinal de pura misericórdia, pois o soberano libertou as duas pobres almas do sofrimento eterno. O pai da família também agradece ao rei. E voltando ao garoto Arthur, ele recebe do pai manoplas que são idênticas às suas. O homem então ficou todo animado ao entregar esse item ao filho. Mas o garoto parecia mais interessado na espada de madeira. O pai pensa que se o garoto tivesse que usar essa arma com o corpo de uma criança, ele poderia morrer antes que o inimigo chegasse ao alcance. Em seguida ele pega um pedaço de pau e chama seu filho para um duelo. O garoto Arthur decide não recuar e desfere uma sequência de ataques demonstrando sua grande agilidade. Após bloquear cada golpe, seu oponente então ativa um feitiço de reforço que cerca a espada. E para surpresa do homem, Arthur faz o mesmo e quebra o pedaço de madeira do pai. Vendo o que acabou de presenciar, o pai do garoto não perde tempo e conversa com a mãe, Alice, dizendo que seria bom para o garoto ter um mentor particular. A mulher acha essa ideia absurda, já que seu próprio marido já havia dito que treinaria o filho. Era isso que Reynold realmente deveria fazer, mas a verdade é que o talento do garoto é grande demais e precisa de um professor à altura para guiá-lo no caminho certo. Assim, Alice se oferece para ensinar magia para o garoto Arthur. Mas Reynold argumenta que a magia do garoto é um caso especial, pois ele cortou um pedaço de madeira reforçada com apenas 4 anos de idade. A partir desse momento, Alice percebe a gravidade do assunto, mas insiste em ficar contra essa decisão, não querendo ver seu querido filho indo para uma cidade distante. Reynold pede que ela pense no futuro do garoto, e ela pede ao marido que pense no presente, pois se Arthur for embora, os pais não verão ele crescer. No meio dessa discussão, Arthur fica pensando que há momentos em que as emoções estragam a visão de uma pessoa. Então ele propõe uma terceira opção: todo mundo vai junto. Ao escutar isso, os pais ficam impressionados pela genialidade do garoto, e então eles correm para fazer as malas. No final, Arthur reflete que os dois têm energia suficiente para agir dessa maneira o tempo todo. Horas depois, em frente a 2 carruagens, o pai da criança diz a ele para se apresentar. Ele se apresenta como Arthur, e do outro lado, pessoas armadas se reúnem perto da família. Um dos guerreiros se ajoelha diante do garoto e diz a ele que eles já se conheceram antes, mas que o garoto é muito jovem para se lembrar. Mas Arthur se lembra muito bem. Estes são chifres gêmeos, o grupo que Reynold e Alice faziam parte. O homem que lidera se chama Adam, e uma das mulheres, chamada Angela Rose, fica agarrando o garoto Arthur com toda a força, como se fosse um cinho de pelúcia, e ele acaba sendo salvo por Doden Walker, que estende a mão para o jovem dar um tapinha. Lá em cima de uma das carruagens, em silêncio, está a misteriosa Jasmine. E por último, a arqueira de orelhas pontudas se apresenta como Ellen Charge, e com tudo pronto, Reynold ordena que as carruagens saiam. E a viagem finalmente começa. Arthur pensa no quão ultrapassado esse meio de transporte é, muito diferente das naves que infestavam o céu em sua vida passada, mas ele acha que a carruagem não é tão ruim assim não. Eles estão indo em direção à cidade de Shiros, mas antes de chegarem, um problema ocorre no caminho. Durante uma pausa para o descanso, o grupo é atacado por uma matilha de lobos. Arthur observa ao lado de sua mãe, enquanto os lobos atacam Jasmine, que saca suas adagas e acaba com os inimigos em um só movimento bem executado. Então Reynold utiliza sua manopla para socar outro lobo, enquanto Adam enfia sua lança no peito de outro animal. Ellen atira flechas que derrubam os inimigos à distância, fazendo Arthur perceber que a arqueira, Adam e Jasmine são ampliadores. Por outro lado, sendo conjuradores, Doden Walker conjura uma poderosa magia de terra que sacode o campo de batalha, e Angela afasta um oponente com feitiço de vento. Assistindo ao espetáculo, Arthur percebe que precisa atingir o nível desses caras rápido. Após a luta, o grupo decide passar a noite lá. As fogueiras estão acesas sobre a luz da lua. Reynold diz ao filho para não se segurar e comer o que quiser, mas a verdade é que o garoto não está nem um pouquinho acostumado com o tipo de comida que se come quando se caça no meio de uma jornada. Por outro lado, Alice come bastante, e ela vê que seu marido está ferido e se levanta para curá-lo. Mas antes que isso aconteça, o grupo se aproxima, e Alice tem que esperar que a arqueira dê o sinal para ela começar a curar. Em meio ao processo de restauração, Arthur pensa que sua mãe parece ser um tipo especial de maga, uma emissora com poderes de cura, e isso é tão raro e valioso. Não é inteligente curar as pessoas assim, em campo aberto, pois isso a tornaria um grande alvo. A propósito, Reynold e Alice também vivem no campo por esse motivo, para esconder esse poder. Com a restauração completa, o marido agradece à esposa. Então Adam diz a Reynold que quer fazer algum exercício antes de dormir, e para surpresa de todos, ele pede a Arthur emprestado um pouquinho. Antes do treinamento, o garoto percebe que Adam está exibindo sua lança e duvida que isso seja apenas um treinamento, mas como ele já está lá, ele
não tem escolha a não ser participar. E quando Adam imbui sua lança com mana, a criança percebe que o homem não vai pegar leve, então ele faz o mesmo que seu rival, mas com mais intensidade. Também lançando um feitiço que deixa uma cor esverdeada em suas pernas, o que impressiona bastante Adam. E mesmo com 4 anos de idade, Arthur demonstra uma velocidade extraordinária e consegue surpreender seu oponente aparecendo atrás dele. No entanto, apesar de colocá-lo em uma posição tão vulnerável, a criança perde o equilíbrio no passo e perde a vantagem de posição, mas os dois se envolvem em um duelo aperto, até que o lanceiro conjura uma habilidade que arremessa o jovem no ar. Enquanto o garoto lamenta que seu corpo seja muito leve para essa luta, Angela impede sua queda com magia de vento, e após o duelo, Durden Walker e a garota Ellen reclamam que Adam foi muito grosseiro com o garoto, mas o lanceiro insiste que Arthur é um monstrinho implacável. Ele quer saber que tipo de treinamento o pai deu à criança, mas Reynolds responde que ele nunca fez nada, e no meio disso, Jasmine de repente aparece na frente de Arthur, pedindo para ele ensinar como ele fez aquele movimento. E o garoto Arthur conhece bem aquele olhar, são olhos de alguém que não desiste até conseguir o que quer, e no final da tarde do dia seguinte, o garotinho para pensar e conclui que essa viagem foi bem tranquila, e depois a carruagem faz outra pausa. O rapaz aproveita a oportunidade para evoluir seu corpo e mente, recebendo o treinamento dos adultos, cada um ajudando com suas habilidades específicas. Além disso, assim como ele aprendeu, ele sente uma grande honra em compartilhar seu conhecimento de sua vida passada, e concentrando seu corpo, o menino conjura aquela cor verde que usou na luta contra Adam, e mostra a velocidade que ele pode alcançar quando está equipado com esse poder. E durante a noite, o garoto de 4 anos acende uma vela para ler um livro bem na frente de Jasmine, e depois disso, ele para comer, mas algo inesperado acontece. E quando amanhece novamente, Jasmine agradece ao menino com uma adaga como presente, sabendo que hoje é seu aniversário. E observando a cena com atenção, as outras mulheres acham incrível que Jasmine finalmente tenha feito amizade com alguém, o que é muito difícil para ela. E nesse momento, os homens chamam todo mundo para continuar a viagem, e Arthur vê que sua mãe está se sentindo mal com alguma coisa, embora ela finja que nada está acontecendo. Finalmente a carruagem retoma sua jornada em direção à cidade, mas em certo ponto do caminho, eles são atacados por uma gangue de ladrões que armaram uma emboscada e atiraram várias flechas nos viajantes. Angela usa sua magia para repelir alguns, mas a situação é complicada, pois há muitos inimigos. Seu líder está querendo que as mulheres e crianças sejam mantidas vivas para manter o valor, enquanto Arthur pensa que pessoas ruins realmente existem em qualquer mundo. Logo, o grupo de bandidos desliza pela colina em direção às vítimas. Alice segura seu filho com força e promete protegê-lo. Durden Walker lança uma bola de fogo que devasta o chão, enquanto Reynolds derruba vários inimigos ao longo do caminho. A garota Ellen impede que um aliado seja ferido, atirando uma flecha no coração do bandido, enquanto Adam aproveita a chance e usa sua lança para atingir os alvos à sua frente. E Jasmine, sempre a mais rápida, se move pelo campo de batalha, enquanto Arthur acredita que seus aliados formam um grupo talentoso. Mas isso não é tudo que importa em um campo de batalha, e mantendo sua fúria devastadora, Durden Walker elimina vários oponentes para salvar Angela. Mas aqueles bandidos não desistem, não importa quantos caiam. Arthur pensa que a força desses caras é baseada em seus números, e apesar de ter mostrado grande desempenho na luta, Reynolds é jogado com força em uma das carruagens e fica temporariamente fora de combate. Alice e Arthur saem da carruagem atingida, mas o pai do garoto diz aos dois para fugirem, alegando que seu ferimento não é nada sério. Além disso, se os bandidos descobrirem o poder de Alice, as coisas vão ficar realmente feias. Então Arthur deve pegar sua mãe e fugir. Indignado, o menino insiste que tem idade suficiente para lutar. Então o pai diz a ele para usar essa força para proteger sua mãe, pois ela está esperando outro filho. Ao escutar isso, Arthur imediatamente entende porque sua mãe estava parecendo doente, e ele entende a responsabilidade e corre. Ao se aproximar da família, o chefe dos bandidos ordena que seus capangas persigam a criança e a mulher. Ao mesmo tempo, Reynolds ataca o homem com todas as suas forças, e embora enfraquecido pelos ferimentos, ainda consegue arrastar o inimigo pelo chão e interromper seu avanço. Enquanto isso, Alice e Arthur são pegos desprevenidos por um par de ladrões que estão em seu caminho, mas o grupo mata os dois para limpar a passagem. A garota arqueira fica dando cobertura para a criança e a mãe à distância com seu arco, enquanto ele corre desesperadamente. O garoto está pensando sobre a grande ironia da vida. É aquele que tirou tudo dos outros em sua vida antiga, agora foge para que os outros não tirem tudo dele. E se lembrando de como ele agia em sua vida passada, o homem no corpo da criança se pergunta se isso é o que chamam de karma. E durante a fuga, um mago da gangue de ladrões lança um feitiço em Arthur e Alice. A criança empurra sua mãe para salvá-la e absorve todo o impacto sozinho e caindo do penhasco. Com isso, Arthur saca a adaga que recebeu de presente de Jasmine e jura levar seu assassino com ele para o além. Enquanto ele joga a faca, a corda se enrola na perna do inimigo e o puxa para baixo. O grupo corre para impedir a queda da criança com magia, enquanto Alice grita o nome de seu filho, que já estava longe demais para ser salvo. Enquanto ele cai, Arthur pensa sobre o estranho fato de que ele não ganhou nada, mas ele se sente realizado. Agora ele finalmente entende o que aquele homem estava querendo quando implorou pela vida de sua família. E por que Alice parece estar chorando tanto para salvar sua família? Ela e Reynolds nunca hesitam em se sacrificar, e o simples pensamento de nunca mais ver alguém que ama leva uma pessoa às lágrimas. De certa forma, o garoto está sentindo uma sensação de alegria e tristeza. É isso que Arthur sente ao saber que estava prestes a ganhar um irmãozinho. Sem dúvida, isso teria sido maravilhoso. E horas depois, já era de noite, e ele cai na floresta onde a carruagem foi atacada. Arthur fica caído e inconsciente, até que finalmente acorda, e ele ainda está tentando entender onde diabos ele está. Naquele momento, ele
estava ouvindo passos muito pesados, o chão tremia e algo se aproximava. Uma criatura colossal e assustadora está encarando o garoto, e por algum motivo, o monstro apenas diz "Bom dia, Arthur", como se os dois já se conhecessem. O garoto é aterrorizado pelo demônio, mas ele é um rapaz que não desiste sem lutar. Ele salta sobre o demônio para atacá-lo, mas é jogado no chão. E ao se levantar, o demônio conta pra ele que ele ainda tem muito a aprender, e então garante que é um amigo. O garoto Arthur não entende o que diabos está acontecendo, e então o demônio de repente começa a colher algumas frutas para ele. Ele conta para Arthur que ele precisa comer antes que eles possam começar a conversar, porque ele não vai responder nenhuma pergunta antes disso. O garoto não tem escolha a não ser devorar as frutas, e então ele pergunta ao demônio se seus pais estão bem. A criatura mostra pra ele uma cena da estrada onde seus pais e seus amigos lutaram contra os bandidos, e ela está repleta de cadáveres. O demônio diz a Arthur que todos que ele conhece estão vivos, e eles continuaram sua jornada dias atrás em segurança. O garoto é levado às lágrimas, enquanto a sensação de alívio enche seu coração ao escutar isso. Ele então pergunta ao demônio o nome dele para que ele possa agradecê-lo adequadamente. A criatura possui uma voz feminina e se apresenta como Sylvia. Alguns dias se passam com Arthur ainda na caverna de Sylvia, comendo as frutas para viver enquanto os seus ferimentos se curam. Ele diz que está querendo ir para seus pais o mais rápido possível, mas Sylvia diz a ele que não é fácil porque ele terá que passar pela floresta, que está repleta de monstros perigosos e bandidos. No entanto, ela tem uma outra maneira de unir Arthur com sua família, mas envolve a criação de um buraco no tecido e espaço-tempo, e leva muito tempo. Arthur entende isso enquanto Sylvia prepara o portal. O garoto continua treinando suas habilidades. Ele agora entende que, embora Sylvia pareça um demônio, ela é realmente bondosa, e mais do que isso, ela se importa muito com ele. Em um certo dia, enquanto Arthur está trabalhando em seu treinamento, Sylvia decide ensinar a ele um truque que os humanos não conhecem. Ela junta energia de mana no ar e forma uma bola em sua mão, surpreendendo o garoto que nunca tinha visto nada parecido antes. Sylvia diz a ele que a maioria dos humanos pensam que podem reunir mana e usá-la, mas na natureza, muitas criaturas podem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ela se oferece para ensinar a ele esse truque, mas antes disso, ela está querendo saber o que ele vai fazer quando ficar mais forte depois de aprender isso. O garoto Arthur pensa bastante sobre a pergunta, e então declara que quando ficar mais forte, vai matar todos aqueles que tentarem prejudicar sua família, mas Sylvia não gosta dessa resposta e o joga para longe. O garoto fica irritado com isso, mas Sylvia então diz a ele que ele falhou no teste, pois ela não vai ensinar nada a alguém com ideias tão violentas e tão perturbadas. Arthur fica confuso com isso porque a única coisa que ele aprendeu em sua vida passada é que você deve ficar mais forte apenas para matar seus inimigos. No entanto, quando Sylvia pergunta se ele gosta de pensar em violência o tempo todo, o garoto fica em silêncio. Ela conta que existem outras maneiras de usar sua força além do ato de violência, e que ela não gostaria que ele desperdiçasse sua vida com raiva e mais violência. Suas palavras derrubaram o garoto Arthur, e ele sente como se Sylvia soubesse tudo sobre sua vida passada. Ela então repete sua pergunta inicial e pergunta o que ele fará quando ficar mais forte. E desta vez, Arthur responde que vai proteger as pessoas com quem se importa. Sylvia fica satisfeita com a resposta e começa a ensinar o garoto Arthur como usar a magia. E enquanto coleta diretamente ao seu redor, Arthur aprende muito rápido. Mas assim que ele corre para mostrar que pode fazer isso para Sylvia, ela o joga no canto da caverna e o esconde nas pedras. O moleque fica confuso, mas Sylvia fala com ele por telepatia e diz a ele para não fazer nenhum barulho. Momentos depois, outro demônio parecido com Sylvia aparece lá e diz para ela voltar com ele. Ela se recusa a acompanhá-lo, então o demônio dispara uma bola de energia nela. Arthur fica preocupado, mas Sylvia garante que ela ficará bem. Ela se levanta para lutar novamente e libera todo o seu poder, destruindo seu corpo demoníaco e se transformando em um dragão branco. Ela então atira um hiperraio no demônio, que mal consegue bloqueá-lo. Ele avisa que usar um poder tão grande vai custar muito caro para ela, mas Sylvia conta que não se arrepende de sua vida. O demônio de alguma forma cancela seu ataque e a bombardeia com suas bolas de energia escura. Algumas delas atingem a caverna. Sylvia se distrai enquanto tenta confirmar a segurança do garoto Arthur, e o demônio decide nocauteá-la com um grande ataque. Sylvia percebe que Arthur está em perigo por causa disso. Ela então decide arriscar tudo para que ele possa escapar. Ela então utiliza todo o seu poder para assim parar o tempo, e então chama o garoto Arthur para fora, dizendo que ele precisa ir para casa. Um portal está sendo aberto e ela diz a ele que isso não levará diretamente para sua família, mas agora ele é forte o suficiente para sobreviver sozinho, enquanto procura por eles. Arthur percebe que Sylvia está se sacrificando por ele, e ele sente um sentimento de tristeza em seu coração por causa disso, mas ela faz o garoto prometer que ele vai usar sua força para proteger as pessoas que ama. Ela então entrega alguns presentes de despedida, na forma de um ovo de cristal e uma pena, pedindo que ele cuide muito bem dessas coisas. E em seguida ela beija o garoto Arthur, e de repente aparecem tatuagens douradas em seus dois braços. Sylvia diz que ele vai aprender seu significado e propósito quando chegar a hora certa, mas por enquanto isso é apenas um adeus. Ela então revela que não precisava de todo esse tempo para criar um portal para mandá-lo para casa. Ela atrasou o processo de propósito, pelo simples fato de que ela gostou muito dos poucos dias que passou com o garoto. Arthur começa a chorar escutando tudo isso, e então ele percebe que não é forte o suficiente
suficiente para protegê-la agora, embora ele tenha prometido antes que protegeria todos que ama. Sylvia diz a ele que sua promessa não se aplica nessa situação, e diz a ele para se apressar. Ele diz a ela que não se importa se ele é um dragão ou um demônio, porque ela é família para ele, e nunca se deixa alguém da família para trás. Sylvia então diz a Arthur que ele já tem uma mãe, então ele decide chamá-la de avó. O dragão começa a chorar escutando tudo isso, então ela empurra o garoto Arthur para o portal, e ele leva a pena e o ovo com ele. Mas assim que ele entra no portal e se vira para dizer um último adeus a Sylvia, ele se vê sendo arrastado para longe. E quando ele vai embora, Sylvia desativa seu poder e retorna o tempo na caverna ao normal. Com isso, ela acaba sendo imediatamente atingida pelo ataque do demônio, e ela cai no chão. Mas enquanto ele caminha em sua direção, todo confiante em sua vitória, Sylvia ataca ele rapidamente, explodindo ele com todo seu poder a curta distância. Por outro lado, Arthur está viajando pelo portal, onde escuta a voz de Sylvia novamente. Ela diz ao garoto que não há nenhum problema em ficar triste, mas ele deve trabalhar duro para transformar essa tristeza em felicidade. Arthur diz a ela que ele não pode fazer isso, mas Sylvia diz que sim, pois ele já foi o rei mais poderoso da história. O garoto fica chocado ao descobrir que ela sabe sobre sua vida anterior, e está querendo perguntar a Sylvia se foi ela quem o trouxe para esse mundo. Mas antes que ele possa fazer isso, ele sai do portal, e depois que Arthur termina de chorar, ele se levanta e coloca o ovo de cristal dentro de sua bolsa. Ele então dá uma olhada ao redor e descobre que está em uma floresta densa cheia de perigos. Então, de repente, ele acaba escutando o grito de uma garota à distância, e ele salta por entre as árvores para procurá-la. Ele então encontra um bando de bandidos sequestrando uma garota elfa, e falando sobre como eles podem ganhar muito dinheiro se venderem ela. Isso lembra o garoto daquela vez que seu grupo foi atacado pelos bandidos, e eles planejavam fazer a mesma coisa com ele. O pequeno rapaz fica furioso ao ver a garota elfa sendo sequestrada, mas seguindo sua promessa feita a Sylvia, ele não deixa sua raiva dominá-lo. Em vez disso, ele decide apenas seguir os bandidos porque eles certamente o levarão ao local humano mais próximo. E durante a noite, enquanto os bandidos decidem fazer uma pausa, eles começam a falar sobre como podem se divertir com a garota antes de vendê-la. E é nesse momento que a paciência de Arthur chega no seu limite, e ele começa a reunir mana para lidar com esses idiotas, e então percebe que eles estão controlando monstros selvagens usando magia. Ele joga algumas nozes nas criaturas, fazendo elas ficarem alertas e também uivar bem alto. Os bandidos entram em pânico porque isso pode atrair todos os tipos de monstros, e um dos bandidos se levanta imediatamente para espancá-los, para assim calarem a boca. Arthur estava esperando por uma chance, e ele então cria uma lâmina de mana ao redor de sua mão, antes de ir atrás do bandido e cortá-lo. Ele rouba a faca do bandido e então outro cara chega procurando por ele. Arthur mata o bandido antes que ele possa fazer algum barulho, mas ele descobre que seu corpo atual não tem resistência para se mover tanto, e antes mesmo de ter tempo para descansar, um terceiro bandido vem procurar por seus companheiros. O garoto então imediatamente o ataca, porém ele só consegue machucar sua perna, e o bandido chama seu amigo, dizendo para ele ter cuidado pois tem um jovem mago atacando eles. O quarto bandido fica muito animado porque usuários de magia em uma idade tão jovem são muito raros, e ele pode ganhar muita grana vendendo esse moleque. Ele decide não machucá-lo e abaixa sua espada para usar magia. Ele então salta em Arthur com suas garras mágicas que esmagam o chão. Arthur de alguma forma consegue se esquivar do ataque e tenta chutar o bandido, mas ele é mais rápido que o garoto. Arthur joga a faca nele com um fio preso na ponta, mas o bandido experiente rapidamente a pega, e então corre em sua direção. Ele chuta o garoto com força suficiente para derrubá-lo, e então o segura de cabeça para baixo. Mas então Arthur utiliza a magia de fogo em sua perna, forçando o bandido a soltá-lo. Mas antes que ele possa se recuperar, Arthur joga a faca nele novamente, e dessa vez ele a balança em volta do pescoço do cara, para que assim ele não possa desviar da lâmina. E no final ela consegue perfurar a testa do bandido. Arthur então cuida do último bandido e liberta a garota elfa, que lembra ele de alguém de seu passado. Ele rapidamente deixa essa memória de lado e diz à garota que ela está livre para ir para casa, mas ela fica preocupada ao ver seus ferimentos. Arthur diz a ela que não é nada sério, e então cobre os cadáveres para que a garota não veja uma cena tão horrível. Ela ainda está muito curiosa, querendo saber o que aconteceu com os bandidos, mas ele diz a ela que eles sofreram um pequeno acidente, e que provavelmente não vão incomodar ela de novo. Arthur encontra uma bagagem na carruagem e diz à garota para ir para casa, mas ela agarra a mão dele porque está com muito medo. Ela implora para que ele a leve junto, e ele decide ter pena dela e permite que ela a acompanhe. Ele então olha para as criaturas escravizadas e decide acabar com seu sofrimento, porque não parece ser uma boa ideia libertá-las. Mas a garota elfa, por outro lado, decide libertar os lobos com chifres, porque os elfos respeitam todas as formas de vida. O garoto Arthur avisa ela que eles podem ficar furiosos e atacá-los, mas ela tem certeza de que os monstros não vão fazer isso. Ela liberta eles e os monstros realmente vão embora em paz, fazendo com que Arthur se impressione com a conexão da garota com a natureza. Depois disso, ele decide levá-la para casa e quando eles param para fazer uma pausa, ele descobre que o nome dela é Tessia. Ele cozinha um pouco de comida e diz a ela para comer, mesmo que não esteja com fome, porque isso ajudará ela a ganhar força. E essas palavras e o jeito que ele está agindo está lembrando o rapaz de Sylvia. De qualquer forma, ele percebe que Tessia está incomodada, pois a comida não tem um gosto muito bom, e ela está querendo comer alguma coisa doce. Arthur acha que deveria aprender com ela como fingir ser uma criança normal, porque ela é a primeira pessoa da idade dele que ele conhece.
conhece. Tessia então pergunta o que ele está fazendo ali, e Arthur diz a ela que se separou de seus pais. Eles continuam a jornada para encontrar a Vila dos Elfos, e leva muito mais tempo do que Arthur pensava. A garota continua contando a ele sobre sua vila, e Arthur descobre que a Vila dos Elfos é bem diferente comparada à dos humanos. De repente, ele percebe um lobo com chifres seguindo eles, e pensa em matá-lo. Durante a noite, ele diz a Tessia para dormir na barraca, enquanto ele fica vigiando do lado de fora. Ele então começa a olhar para o ovo de cristal que Sylvia deu a ele, enquanto se pergunta para que isso serve. A garota Tessia chama o rapaz pedindo para ele entrar na barraca. Ela promete que vai manter em segredo de sua família que ele dormiu com ela, mas Arthur diz a ela que está tudo bem ele ficar do lado de fora. Mas não demora muito para ele perceber que Tessia está apenas com medo de ficar sozinha na barraca, e ele decide atender ao pedido dela. A garota Tessia fica acusando todos os homens humanos de serem pervertidos e que eles têm várias mulheres, e Arthur duvida que isso seja verdade. Ele pergunta à garota quem disse isso a ela, e ela disse que foi seu avô. O garoto fica negando essas acusações, dizendo que apenas os nobres têm dinheiro suficiente para sustentar várias esposas, mas Tessia acaba adormecendo no meio de sua resposta. No dia seguinte, eles continuam sua jornada e a garota começa a ficar cada vez mais confortável perto de Arthur. Ele fica um pouco irritado com isso porque está querendo ir logo encontrar sua família, mas então outra coisa problemática acontece. Ele começa a sentir uma dor aguda, que o deixa tão fraco que ele nem consegue andar. A garota corre para a floresta para encontrar algumas ervas que possam curá-lo, enquanto Arthur está sentado sozinho tentando suportar a dor. Mas então aquele lobo com chifres que ele libertou antes se aproxima dele. Arthur fica preocupado, pensando que o monstro escolheu atacá-lo agora porque ele está ainda mais fraco. Mas então a garota Tessia volta com as ervas, e ele diz a ela para ficar longe porque o monstro está tentando atacá-los, mas em vez de atacar, o monstro deixa um javali morto no chão e volta para a floresta. Arthur fica realmente confuso com tudo isso, mas então Tessia, muito animada, diz a ele que a fera estava apenas querendo retribuir o favor por salvar a sua vida. Comer aquela carne do javali acaba fazendo Arthur se sentir melhor. E então Tessia diz a ele que não encontrou nenhuma planta, mas encontrou alguns cogumelos que as mulheres em sua aldeia comem o tempo todo. Arthur come eles sem pensar duas vezes, mas em seguida ele acaba tendo uma forte diarreia. Depois disso, os dois retornam para a tenda, e Tessia começa a contar a ele sobre as histórias do reino humano e dos anões que ela ouviu de seu avô. Ela conta que realmente está querendo conhecer esses reinos, mas aparentemente eles estão cheios de pessoas ruins, então ela não pode ir lá. E ela também conta que estranhos não são permitidos na Vila dos Elfos. Arthur só escuta metade do que ela está dizendo, pois seu cansaço fala mais alto, e ele adormece. No dia seguinte, a dor do garoto retorna, mas ele consegue suportar de alguma forma. A Vila dos Elfos está cada vez mais próxima. Tessia diz a Arthur que eles já são amigos agora, mas ele não sabe como responder a isso, porque ele nunca teve amigos. E o clima começa a ficar um pouco estranho entre eles. Arthur começa a se lembrar da pessoa mais próxima que ele tinha de um amigo em sua vida passada, e como ele a matou. De repente, a garota começa a gritar, vendo a porta da Vila dos Elfos. Arthur fica chocado ao vê-la, e Tessia estende a mão para ele, dizendo para ir com ela. Ele segura a mão da garota e vai para a Vila dos Elfos, onde um bando de guardas aparece rapidamente para acabar com o intruso. O garoto não faz a mínima ideia do que está acontecendo agora, e enquanto os guardas prendem ele acaba vendo um olhar diferente nos olhos de Tessia, e o garoto apenas se pergunta o que será que vai acontecer com ele agora. Olhando para a garota Tessia e vendo ela permanecer em silêncio, Arthur percebe que foi inocente demais para confiar nela. Embora ela tenha chamado ele de amigo na floresta, Arthur está pensando que palavras não significam nada em situações como essa. Ele entra em pânico, pensando que deveria ter sido mais cuidadoso. Os soldados elfos então sacam suas armas para matá-lo. Tessia rapidamente manda eles pararem enquanto controla o que está acontecendo e pede aos guardas que deixem o garoto em paz. E eles ficam dizendo que Arthur é um humano perigoso e que precisam eliminá-lo antes que ele os machuque. A garota Tessia diz que Arthur é seu amigo e que foi ele quem a salvou, mas o guarda se recusa a acreditar, e em vez disso, ele acusa Arthur de fazer lavagem cerebral em Tessia, quando de repente uma voz poderosa o manda calar a boca. E de repente um portal aparece bem na frente deles, e um velhote elfo sai por ele, ordenando aos soldados que soltem o garoto imediatamente. E quando Tessia vai verificar Arthur, ela dá uma bronca nos soldados por ameaçá-lo, mas o velhote elfo, que é seu avô, diz a ela que a reação deles foi justa, considerando que um humano havia chegado ao reino deles com a princesa desaparecida. O elfo velho então se apresenta como Virion, o antigo rei dos elfos, e agradece a Arthur por salvar sua neta e também a princesa do reino deles. Isso é novidade para o garoto, que tem dificuldade em acreditar que aquela pequena menina seja uma princesa, e ela dá um sorrisinho orgulhosa. Virion então se pergunta se ela não contou ao garoto sobre sua posição na realeza, e Tessia responde que não contou. Nesse momento, seus pais chegam e a garota corre para eles. O pai dela olha para Arthur e, como qualquer outro elfo racista, ordena aos soldados que matem o garoto imediatamente. Mas o velhote Virion tenta explicar que, apesar de ser um humano, Arthur salvou Tessia e a levou para casa. Tessia também o defende e pressiona seu pai a deixar Arthur ir até o castelo deles. Virion diz a Arthur que eles precisam conversar mais tarde, e ele sente um poder misterioso vindo do velho elfo. E com isso, Tessia agarra a mão do garoto e começa a correr pela cidade. Ele fica surpreso ao ver tudo isso, mas os elfos continuam olhando para ele com raiva e ódio, por causa de sua longa história de guerra contra os humanos. Arthur não se preocupa com isso, mas sim com a expressão fria no rosto de Tessia quando ele pediu sua ajuda pela primeira vez. Ele também está confuso com a dor no peito e decide ser mais cauteloso daqui para frente. Logo, eles chegam ao castelo e Tessia pede a todas as criadas que sirvam Arthur
Arthur com tudo que eles têm. Ela começa a planejar o quarto dele em sua casa, mas Arthur está sentindo que deveria contar aos pais dela sobre como foi a viagem antes de qualquer coisa. Eles o deixam falar com eles e Tessia lhe dá um lugar à mesa, e também pede chá e petiscos antes de continuar a conversa. O garoto se pergunta se é aceitável que um simples humano como ele receba esse tratamento, e então o pai de Tessia se apresenta como o atual rei, assim como sua esposa, que é a rainha do reino. Arthur se apresenta formalmente e os cumprimenta, e o rei Alduin fica bastante impressionado com suas boas maneiras, apesar de sua origem humilde. E com isso Arthur começa a contar a história de como ele resgatou Tessia dos traficantes de escravos, e a família dela fica furiosa ao saber disso, e eles começam a amaldiçoar os humanos por isso também. Mas Arthur diz a eles que isso é apenas uma profissão criminosa, e não um tipo de coisa que uma raça inteira costuma fazer. Virion pergunta como ele libertou Tessia dos traficantes de escravos, e Arthur revela que é um feiticeiro. O rei acha difícil acreditar que ele poderia derrotar os traficantes de escravos, e os soldados elfos falam ainda mais arrogantes sobre isso. Eles acusam Arthur de enganar a princesa mais uma vez, mas Virion ordena que eles fiquem na retaguarda até que recebam ordens. Tessia também entra na conversa, mas dando apoio a Arthur, narrando as coisas que ouviu os bandidos falarem. Sua mãe abraça ela para confortá-la, e então seu pai diz a Arthur que acredita em sua história. O garoto então pede ao rei Alduin que o mande de volta para sua família, como forma de retribuição por salvar a vida de sua filha, mas ele considera a existência do garoto desnecessária. Ele conta que não quer ajudar um humano podre e selvagem, mas Arthur responde que se ele agir assim, estará se comportando como selvagem também. O rei Alduin fica encurralado ao ouvir isso, mas ainda se recusa a ajudar Arthur. E de repente Tessia começa a encará-lo com a intenção de chantageá-lo com sua fofura. O rei Alduin então diz a Arthur que geralmente o portal para o reino humano só pode ser aberto uma vez a cada 7 anos, mas que eles não podem mantê-lo aqui por tanto tempo, então ele enviará alguns soldados para escoltá-lo para casa. O garoto fica feliz ao escutar isso, mas de repente a dor no peito retorna, com uma intensidade maior do que nunca. De alguma forma ele suporta a dor durante o dia todo, e à noite ele vai até a sacada do quarto para tomar um ar fresco. Ele acaba vendo Tessia brincando alegremente com seus pais em um quarto lá em cima, e isso lembra dos seus próprios pais. O garoto se pergunta se eles estão bem, mesmo sabendo que eles são fortes o suficiente para sobreviver àquele ataque dos bandidos. Ele sente falta deles e se pergunta se eles ficarão felizes em vê-lo novamente, assim como os pais de Tessia estão agora. Ele fica cada vez mais triste quanto mais pensa nesse assunto, e Tessia percebe isso. Ela rapidamente corre para vê-lo e pede desculpas em nome de toda sua família, por todos terem sido muito grosseiros com ele. Arthur responde que está tudo bem e então provoca Tessia, dizendo que ela deveria voltar para sua família e ser mimada por eles. Ela se ofende com isso e diz que os pais do garoto também o tratarão da mesma forma quando ele voltar, e isso deixa Arthur ainda mais preocupado. Ele busca o apoio de Tessia perguntando se seus pais realmente ficarão felizes em vê-lo depois de tudo isso. De repente Tessia agarra seu rosto, dizendo que é óbvio que seus pais estão sentindo sua falta, já que ele não está mais com eles. Ela até mesmo diz que já sente falta do garoto, pois ele vai embora em breve, e Arthur fica sem palavras. E nesse momento, as pétalas brilhantes de uma flor começam a flutuar no vento, e os dois se distraem admirando sua beleza. E de repente Arthur se lembra da expressão fria no rosto de Tessia, e se pergunta se havia algo de errado com ela naquele momento, ou se ele estava vendo coisas. Ele decide parar de pensar nisso e viver o momento por um instante, quando de repente sente um ataque vindo em direção de Tessia. Ele rapidamente bloqueia o ataque e então corre até o inimigo, apenas para descobrir que é Virion. Arthur ataca o velhote perguntando se ele queria matar a própria neta, mas Virion pergunta se é possível matar alguém usando apenas vagalumes. Arthur então abre a mão e encontra alguns vagalumes brilhantes. O velhote elfo então elogia o rapaz por ter bloqueado aquele ataque e responder rapidamente. Agora sim ele tem certeza de que Arthur realmente lutou contra aqueles traficantes de escravos, mas Tessia fica furiosa com isso, pois acha que seu avô está tentando intimidar seu amigo. No entanto, o velhote garante que não pretende assustar ninguém e que simplesmente acha Arthur bastante interessante. Ele invoca uma pequena espada de madeira e entrega a Arthur para que ele teste suas habilidades, e antes de fazer batalhas no gramado, o velho sinaliza para Arthur começar, e ele rapidamente avança em sua direção. Ele tenta acertar o velho elfo, mas descobre que ele é bastante rápido. Não importa o quanto Arthur aumente sua velocidade usando magia, ele não consegue acertar um único golpe. O velho elfo então bloqueia um de seus ataques, quebrando sua espada no processo. Um pedaço da espada acaba voando em direção a Tessia, e Arthur joga o cabo da espada para desviá-lo. O velhote fica surpreso com sua habilidade e, aproveitando a chance, Arthur decide derrotá-lo com apenas um único golpe a curta distância. No entanto, o velhote consegue bloquear apenas por puro instinto. Arthur também não está disposto a desistir e avança contra ele novamente, acertando o velhote na testa. O elfo fica realmente impressionado com o fato de Arthur ter acertado um golpe nele, e manda ele se preparar para a segunda rodada, mas então Tessia o ataca de repente por trás e manda ele parar de intimidar seu amigo. Virion diz que não estava intimidando ou assustando ninguém, e que se ele se segurasse, seria Arthur quem o machucaria. O garoto pensa que o velhote não acredita realmente no que está dizendo, mas educadamente agradece por ele estar sendo superestimado. Virion diz a ele que não está superestimando ninguém, e que se ele for realmente grato, deveria se tornar seu aluno. O garoto fica realmente chocado com a oferta que apareceu do nada, e diz ao velhote que não pode ficar aqui porque seus pais ficarão preocupados. O elfo responde que existe uma maneira de avisar seus pais que ele está seguro aqui, e antes que Arthur pudesse sequer perguntar, aquela dor no peito reaparece, fazendo
fazendo o garoto cair de joelhos. Virion também já havia percebido isso antes, e agora tem certeza de que Arthur acabou herdando uma vontade bestial. Ele conta para o garoto se tornar seu aluno, ou perderá a vida antes de ter a chance de encontrar seus pais. Mais tarde, naquela noite, enquanto Arthur dormia, de repente ele sentiu uma dor aguda no peito. Ele se esforça para controlá-la, mas a dor continua aumentando, até rasgar seu corpo e se manifestar bem na sua frente. O garoto abre os olhos e vê uma figura sombria sobre ele, com uma forma ameaçadora. Ele está tremendo de medo do monstro sombrio, mas começa a analisá-lo de uma forma precisa. Ele se pergunta se o monstro é a personificação de sua ansiedade ou de suas pesadas responsabilidades. Ele começa a gritar conforme o monstro se aproxima, mas então ele ouve Tessia, mandando ele acordar. Quando ele acorda do pesadelo, ele vê a garota Tessia montada em cima dele, desejando bom dia alegremente. Arthur não quer ver a cara irritante dela logo de manhã, e diz a ela para deixá-lo em paz, pois ele nem conseguia dormir direito por causa do monstro em seus sonhos. Ele tenta dormir novamente, mas Tessia fica furiosa, pensando que ele está chamando ela de monstro. Ela diz a ele para acordar, pois o seu avô está esperando por ele. Ela puxa o rapaz para fora da cama e Arthur não tem escolha a não ser se arrumar. Tessia então pergunta se ele realmente vai ficar com ela, e ele responde que ainda não tem certeza, mas Virion tem algo para mostrar a ele que pode fazê-lo mudar de ideia, e o garoto deve tomar sua decisão depois disso. Logo em seguida, Arthur e Tessia saem para o lado de fora, onde o rei Alduin tenta convencer Virion de que um humano não pode ficar no reino dos elfos. No entanto, Virion não dá ouvidos aos seus argumentos e entra na carruagem dizendo que gosta do garoto e que não vai mais discutir sobre isso. Nesse momento, Tessia também entra em cena defendendo o garoto, falando que Arthur salvou sua vida, mas seu pai a manda calar a boca, pois não se trata mais dela. Virion manda ele calar a boca enquanto convida as crianças para entrarem na carruagem, e juntos eles vão visitar um amigo do velhote elfo. Virion e Tessia começam a meditar dentro da carruagem, e Arthur fica entediado, então ele pergunta a Virion quanto tempo essa viagem vai durar. E nesse momento a garota Tessia cai em seu ombro porque estava dormindo e não meditando, e Virion diz que ela acordou cedo hoje porque queria ir com eles. Ele também conta que, como Tessia é a única herdeira do trono real, ela nunca teve amigos de verdade em toda sua vida. Ela não costuma confiar facilmente nas pessoas e esconde suas emoções da maioria, mas se sente muito à vontade com Arthur. Virion agradece o garoto por isso, já que quando Tessia está com ele, ela fica sorridente. Arthur fica impressionado com a humildade de Virion, a ponto de agradecer a uma criança. Isso dá a ele certeza de que pode confiar no velhote elfo. Logo, a carruagem para em frente a uma casa isolada da cidade. Arthur fica curioso para ver o homem importante que fez até o antigo rei viajar para sua casa. E do nada, Virion caminha até a porta e dá uma bicuda, gritando para um amigo que está lá dentro sair. Então ele se aproxima para ver se alguém está vindo. Mas o tal amigo abre a porta bem na sua cara e manda ele parar de gritar. Virion então apresenta ela como Rhynia, sua velha amiga e feiticeira com habilidades únicas. Ele diz que ela pode ajudar Arthur com seus poderes, e ela manda todos entrarem para que possam começar imediatamente. A casa de Rhynia está cheia de livros, e Arthur se pergunta como que uma nerd como ela vai ajudá-lo. Ele diz que o velhote Virion contou que ela tem um feitiço que pode ajudá-lo a conversar com seus pais, e Rhynia dá um sorriso, dizendo a Virion que ele realmente está sendo muito gentil com o garoto. Ela então diz que é uma vidente, o que significa que ela pode ver o passado e o futuro. Ela ativa seus poderes e descobre que Arthur é tão especial que ela não consegue enxergar seu verdadeiro passado. No entanto, ela sabe muito bem que ele não está ali por causa de uma profecia, mas para encontrar os pais e deixá-los saber que ele está bem. O garoto confirma, respondendo que sim, e então Rhynia diz a ele para visualizar os pais com a maior clareza possível. Enquanto ele se inclina sobre um balde d'água, Arthur se concentra ao máximo em visualizar seus pais em sua mente. Enquanto isso, os pais do garoto estão almoçando em sua nova casa na cidade. Ali se prepara um ensopado e serve ele para Reynold, enquanto diz que Arthur também adorava ensopado. De repente ela fica triste porque hoje é o aniversário de Arthur e ele não está mais com eles. Ela se lembra de como ficou arrasada no dia em que ele pulou do penhasco, e Reynold também se lembra de ter bebido até cair depois de perder o filho, pois acreditava que a culpa era dele. Felizmente, seus amigos estavam lá para ajudá-lo a se recuperar. Logo eles chegaram na cidade e seus companheiros se despediram. Reynold se tornou um soldado para ganhar a vida e depois comprou uma casa na cidade. Ele e Alice estão tentando viver normalmente agora, mesmo sentindo muita falta de Arthur. Eles se emocionam sempre que pensam nele, mas então de repente eles escutam a voz de Arthur chamando por eles. Os dois se levantam surpresos e Arthur diz que isso aqui não é efeito do ensopado ruim e que ele está realmente falando com eles. Ele conta que está vivo e muito bem, e que atualmente está vivendo no reino dos elfos. Ele explica que está usando um feitiço mágico especial para contatá-los, e embora queira muito voltar para casa, ele não pode fazer isso agora. Arthur revela que tem algo de errado com seu corpo e que ele precisa de tratamento, mas promete que, assim que o tratamento terminar, voltará correndo para casa. Seus pais choram ao saber que ele está vivo, e Arthur pede que eles se cuidem até a próxima vez que puderem conversar. Eles se abraçam e Arthur diz que ama eles de verdade. Ele começa a chorar e enquanto suas lágrimas caem no balde, sua concentração e o feitiço mágico de Rhynia se quebram. Depois disso, Arthur se acalma e pede a Virion que aceite ele como seu aluno. Logo eles chegam ao palácio e Virion ordena ao rei que declare que Arthur seja seu aluno. O rei Alduin não tem certeza disso, mas Virion declara que vai assumir
total responsabilidade caso aconteçam problemas por causa de Arthur. Alduin e sua esposa tomaram a decisão e dão as boas-vindas a Arthur em seu reino. Eles até se desculpam por não terem tratado ele tão bem antes, e Arthur percebe que o rei dos elfos ainda não consegue ir contra a vontade de Virion. Ele fica feliz em saber disso e aperta a mão de Alduin, aceitando suas boas-vindas. De repente, Tessia interrompe, dizendo ao seu pai que, se ele realmente aceitasse Arthur como seu hóspede, deveria deixá-lo brincar lá fora com ela, pois ela queria muito levá-lo para um passeio na cidade. Ele não consegue dizer não a ela e a garota logo arrasta Arthur pelo reino, contando sobre os diferentes tipos de comida que eles têm por aqui. O garoto, por acidente, acaba esbarrando em um elfo loiro e rapidamente se desculpa, mas a parte racista do pequeno elfo chama ele de nojento e conta que ele está contaminando ele com suas bactérias humanas. Ele começa a provocar Arthur sem motivo e diz que não faz diferença ele ter sido aceito por Virion, pois ele sempre será um humano imundo. Arthur não entende a raiva desse cara, e outras crianças também começam a mandá-lo voltar para o reino dos humanos. Tessia diz a ele para não se importar com esses idiotas, mas Arthur está se sentindo um pouco incomodado. O garoto loiro continua provocando ele e se apresenta como Fei, enquanto ostenta seu nome de nobre, e pede à garota Tessia que o deixe acompanhá-la no lugar desse humano nojento. Embora ela recuse a oferta, o garoto Arthur provoca ele, pronunciando seu nome errado de propósito, e em seguida ele se curva pedindo desculpas, o que deixa o garoto elfo muito irritado. Fei não deixa passar e joga seu lenço no chão, desafiando Arthur para um duelo. Tessia tenta impedi-lo, dizendo que mesmo sendo um nobre, ele não será poupado se causar problemas com o aluno de seu avô. Mas então Fei conta a ela que seu pai ensinou os elfos a nunca deixar ninguém insultá-los. Ele provoca Arthur perguntando se ele vai fugir como covarde, falando que suas ações também refletem bastante na honra de seu professor. No entanto, Arthur fica surpreso, já que duelos não é o tipo de coisa muito comum no país dos elfos, e ninguém está tentando impedi-los. O garoto Arthur decide aceitar o duelo e Tessia vai ser o árbitro. Assim que ela dá o sinal para começar, Fei corre em direção a Arthur, que simplesmente dá um soco nele. Fei é nocauteado com apenas um único golpe, e Arthur fica decepcionado, pois estava esperando muito mais depois de toda aquela conversa fiada. Tessia diz que era inevitável que isso acontecesse, então agarra a mão de Arthur, fugindo com ele para evitar mais confusão. Eles comem alguns lanches no mercado, visitam a biblioteca e algumas lojas, e depois voltam para o palácio para descansar. Tessia pergunta a Arthur se ele está animado com o treinamento, mas ele não parece muito interessado em falar sobre isso. Antes, o velhote Virion havia dito claramente que o treinamento seria muito difícil, mas se ele conseguisse superar, teria grandes resultados. Apesar disso, o garoto concordou em fazer o treinamento e finalmente conseguiu demonstrar algum tipo de empolgação para Tessia. Ele diz a ela que está realmente ansioso com o treinamento e que vai se esforçar bastante para assumir o controle de seu próprio futuro. Tessia responde que também vai se esforçar e Arthur pergunta o que ela quer fazer. Ela responde que vai se esforçar apenas para competir com ele, sem nenhum outro motivo específico. No dia seguinte, o treinamento de Arthur com Virion começa, e 3 anos se passam num piscar de olhos. O relacionamento de Tessia e Arthur continua o mesmo de sempre, e ela vem acordar o garoto todas as manhãs, mas agora ela utiliza magia nos pés dele, fazendo ele sentir uma dor imensa, e ele acorda gritando e reclamando. Os dois vão para fora, onde encontram o rei e a rainha saindo para uma reunião. Enquanto Arthur se distrai pensando para onde eles estão indo, Tessia de repente segura um hambúrguer bem na frente dele, dizendo a ele para comer essa deliciosa refeição feita por uma mulher muito linda. Arthur aceita o hambúrguer de bom grado, mas provoca Tessia perguntando quem é a mulher que fez isso, o que a deixa ofendida. Ela ataca o garoto e ele se esquiva dos ataques até o campo de treinamento, onde Virion está esperando por eles. Ele ordena que eles lutem direito e joga algumas espadas de madeira para eles, mas sabe que Arthur está pronto para a segunda fase do treinamento. Após o término da sessão de treino, Tessia está no chão completamente exausta. Enquanto isso, Virion dá um sermão em Arthur sobre magia, dizendo que depois que a mana for estabelecida, eles poderão obter um dos 4 elementos fundamentais da magia. O tipo de elemento que recebem também depende muito da espécie, e os elfos são particularmente bons em magia de vento. Virion diz que os anões são bons com magia de fogo e terra, enquanto os humanos podem usar todos os 4 elementos. No entanto, eles ainda têm apenas um elemento básico natural, e nem todos podem usar todos os 4 elementos. De repente, Tessia pergunta ao seu avô por que ele não treinou Arthur em magia, enquanto fortalecia seu corpo. Virion responde que é porque Arthur é muito fraco, o que deixa o garoto chocado. Ele então explica que existe uma vontade de uma fera poderosa dentro de Arthur, o que perturba bastante o equilíbrio de seu corpo. O garoto de repente acaba sentindo a dor no peito aumentando ao escutar isso, e Virion diz que a dor também é causada pela vontade da besta. Tessia de repente começa a provocar o garoto perguntando se ele está bem, e se ele vai aguentar essa dor enquanto luta contra ela. Arthur diz a ela que obviamente dói, mas que ele vai conseguir lidar com isso de alguma forma. Virion diz que é hora de despertar a vontade bestial dentro de seu corpo, e se conseguir, ele não vai sentir mais a dor, e se tornará um verdadeiro domador de feras. O garoto está pronto para isso, enquanto ele se senta no chão, Virion reúne sua mana. Ele diz que acenderá uma faísca em seu núcleo de mana, e embora fique um pouco quente, não vai ser nada que ele não consiga lidar. Ele então injeta sua mana no corpo de Arthur, que começa a gritar ao sentir o calor. Então, de repente, a quantidade poderosa de energia de mana deixada por Sylvia no corpo de Arthur é ativada, repelindo a mana de Virion com toda a força. Como resultado das fortes ondas de choque liberadas, Virion e Tessia são lançados pelos ares, e Arthur se pergunta o que diabos está acontecendo. A mana da fera se acalma de repente, e ele cai no chão, deixando os dois elfos preocupados. Tessia vai ver como ele está, mas Arthur desmaia de repente. Ele acorda no castelo depois de algumas horas, e Virion está ao seu lado. O velho elfo verifica o estado de Arthur primeiro, antes de perguntar se ele sabe alguma coisa sobre como ele ganhou essa vontade bestial. O garoto conta que foi um dragão que deu esse poder a ele,
e Virion fica de boca aberta, pois jamais estava esperando por isso. Ele pede a Arthur que mantenha isso em segredo, pois a vontade de um dragão pode atrair muitos problemas. Arthur agradece, mas então Virion do nada dá uma notícia chocante e revela que o garoto vai voltar para casa em 4 meses, e Arthur se levanta da cama assustado. Foi dito antes que ele deveria ficar ali por mais 2 anos, antes que o portal para o reino dos humanos se abrisse novamente. Mas Virion responde que um evento de intercâmbio cultural vai ser organizado para os jovens dos 3 reinos, e por isso o portal para o reino humano vai ser aberto. O garoto fica um pouco triste ao escutar isso, pois se apegou bastante a esse lugar. Virion dá um tapinha na cabeça dele, dizendo para ele descansar um pouco, pois o seu treinamento vai se tornar ainda mais intenso a partir de amanhã. Arthur pergunta se Tessia sabe disso, e ele responde que ela está sendo informada pelos pais. Naquela noite, enquanto Arthur está na cama, pensando em sua saída antecipada, o ovo de cristal que ele carrega há 3 anos começa a tremer. Ele se levanta assustado, e enquanto o ovo se quebra, ele tem medo que o pior aconteça. No entanto, quando um pequeno fofo dragãozinho sai de dentro dele, Arthur se encanta com sua inocência e decide brincar um pouco com ele, mas o dragãozinho morde seu braço e deixa uma marca mágica nele. Arthur fica confuso com o que está acontecendo, mas perdoa o bebê por tê-lo mordido, já que ele é muito fofinho. De repente, ele escuta o bebê dragão falando com ele. Por telepatia por causa da marca mágica, Arthur consegue entender tudo que ele está dizendo. O filhote dragão começa a chamá-lo de papai, e o garoto então decide chamá-lo de Sylvie, em homenagem a alguém muito querido para ele. E na manhã seguinte, quando Tessia vem acordar Arthur, ela encontra Sylvie dormindo ao lado dele e entra em pânico. O garoto acorda imediatamente se perguntando o que está acontecendo, mas quando vê Tessia abraçando Sylvie, por achá-lo fofinho demais, decide voltar a dormir. Logo depois, eles seguem para o campo de treinamento, e mesmo que Tessia queira muito abraçar Sylvie novamente, o bebê dragão parece não gostar muito dela. Eles logo chegam no ponto de encontro com Virion, e o velhote elfo quase morre de ataque cardíaco ao ver um dragão de verdade. Ele então escuta a história de Arthur sobre como o bebê dragão eclodiu do ovo. Depois que ele conseguiu despertar a vontade bestial de Sylvia, Virion sabe que terá muitos problemas se as pessoas descobrirem sobre o dragão. Então ele pede a Arthur que entenda que se trata de uma criatura de mana raríssima, e ele acredita que isso será suficiente para enganar a maioria das pessoas, pois todos acreditam que dragões não são reais. Depois disso, Virion explica que agora que Arthur é um domador de feras, eles treinarão tanto ele quanto sua fera a partir de agora. Ele conta que não existe treinamento melhor do que o combate real, e decide liberar seu verdadeiro poder como sendo um domador de feras. O velhote elfo então libera uma quantidade enorme de mana, que cobre ele completamente, e quando a mana se acalma, ele aparece como um ser monstruoso feito de energia negra. Arthur fica horrorizado ao ver essa transformação, e por instinto tenta se proteger, mesmo que Virion não esteja nem sequer planejando atacá-lo. O velhote elfo então se move de repente atrás dele, dando um tapinha em seu ombro, e quando Arthur se vira, já desapareceu, deixando apenas 2 pegadas pretas no chão. Ele começa a suar porque não consegue nem dizer onde Virion está naquele momento, e ele se rende na mesma hora. Virion aparece atrás dele, e Arthur conta que vai precisar de terapia após ter visto aquela forma monstruosa, e ele retorna ao seu estado normal. O garoto conta que não conseguia nem sentir sua presença, e Virion explica que sua fera domada é uma pantera das sombras, que pode manipular o vento e o som muito bem, mas que drena sua mana muito rapidamente. Virion então entrega sua espada, dizendo que agora seu verdadeiro treinamento começa. Nos dias seguintes, Arthur passa o tempo todo meditando para controlar seu poder animal, e em seguida lutando contra a forma monstruosa de Virion. Ele consegue extrair o poder de seu núcleo de fera, e a dor em seu peito desaparece completamente. Ele fica mais forte e muito mais rápido, e passa todo o seu tempo livre como sendo uma criança normal. E algumas semanas depois, Tessia leva o garoto ao mercado novamente, e ele encontra o pirralho arrogante de antes. Ele se desculpa, mas Fei age como se o destino tivesse reunido eles. Mas Arthur nem se lembra dele, o que deixa Fei ofendido. Ele rapidamente desafia Arthur para um duelo, para se vingar da última vez, mas acaba recebendo apenas um único golpe e é derrotado novamente. Depois disso, Tessia lembra Arthur sobre Fei, e ele imediatamente ajuda ele a se levantar. Fei pega a mão dele um pouco relutante, mas seus amigos mandam ele parar de agir como um idiota, pois sempre souberam que ele queria ser muito amigo do garoto humano. Arthur então pergunta a Fei e seus amigos se eles também participarão do evento de intercâmbio cultural, e eles concordam, pois todas as crianças nobres irão. Arthur pergunta se Tessia também estará com eles, e eles ficam em silêncio, pois sabem que ela não vai. Fei tenta aliviar o clima, dizendo que eles não podem correr o risco de deixar a delicada princesa se perder novamente, mas isso irrita Tessia, que manda o garoto pelos ares com apenas um único soco para mostrar sua força. Arthur fica desconfortável ao ver isso e imediatamente foge com Tessia, antes que ela crie mais problemas. Ao chegar em um local tranquilo, ele grita com ela, dizendo que ela deveria se comportar como uma princesa, e que socar o próprio povo não é comportamento de uma princesa. Arthur está achando irônico dizer isso, pois em sua vida passada ele foi um rei, e fez coisas muito mais cruéis do que apenas socar seus seguidores. Mas então, Tessia diz que tem estado muito estressado ultimamente. Ela diz que Arthur vai embora em breve, e está muito chateada com isso, mas ele nem sequer entende seus sentimentos, e dá uma bronca nela, como se fosse um velho. Ela sai correndo depois disso, mas Arthur acaba sofrendo sérios danos emocionais ao ser chamado de velho. Ele se sente mal por magoá-la, e então vai ao quarto dela à noite, com alguns vagalumes, e a convida para dar um passeio. Ela concorda, mas assim que eles entram na floresta, ela começa a ficar nervosa, pois eles não têm permissão para entrar. O garoto diz a ela para não se preocupar, pois ele vai mantê-la segura. Logo eles chegam ao local onde eles se conheceram, e o garoto lembra que os lobos com chifres que eles libertaram naquela época ainda estão vivos e saudáveis. Depois disso, eles acendem uma fogueira em um local aberto, e Tessia começa a sentir sono. Tessia então pergunta a ele sobre o reino dos humanos, e ele responde que não sabe muito sobre ele, porque ele não teve a chance de conhecê-lo.
Ela está querendo que ele fique aqui para sempre, mas antes que Arthur possa dar uma resposta, ela adormece. E logo chega o dia da partida de Arthur, e todos se reúnem para se despedir, mas Tessia não está lá. O velhote Virion dá uma bússola com a marca da família real, para que ele possa ter acesso fácil na próxima vez que for visitá-los. Arthur está achando que Tessia está emocionada demais para se despedir dele, então ele decide ir para o reino humano com os elfos que estão indo para o intercâmbio cultural. Quando a porta se abre, Tessia de repente chega correndo, mas acaba tropeçando e caindo. Arthur corre até ela e ajuda a se levantar. A garota começa a dizer para ele se cuidar, e de repente ele abraça ela, dizendo que sentirá saudade. E Tessia começa a chorar. No entanto, a despedida emocionante é interrompida quando a porta para o reino dos humanos se abre. O garoto Arthur pega a carruagem de Fei para chegar à cidade flutuante de Shyrus, onde seus pais estão morando, e fica muito animado para encontrá-los. Ele vai até o endereço deles e depois de se preparar mentalmente, ele bate na porta. Sua irmãzinha abre a porta para ele e seus pais vêm correndo atrás dela. Arthur se emociona ao vê-los, e com um sorriso no rosto, ele conta que finalmente voltou para casa. Os pais do garoto não conseguem acreditar no que estão vendo quando Arthur está bem na frente deles. Eles o abraçam com força para lhe dar as boas-vindas. A filha então diz para sua mãe Alice que ela não deve chorar e Arthur se vira para ela, percebendo que ela é sua irmã porque ele estava disposto a sacrificar a vida. Ele se ajoelha diante de sua irmã Eleanor e se apresenta, e ela fica bastante surpresa ao ver o seu irmão mais velho. Depois disso, Arthur entra e Alice começa a fazer perguntas sobre o tempo que ele passou longe deles. Ele garante que está muito bem e até Reynold pede que ela pare de sufocar o garoto com perguntas. Enquanto isso, a irmãzinha caçula do garoto está sentindo ciúmes de toda a atenção que Arthur está recebendo dos pais. Mas Alice diz a ela para ser uma boa amiga para ele, pois ele é o irmão sobre quem eles contaram histórias. Arthur diz que queria muito conhecê-la, e então o bebê dragão Sylvie salta em seus braços. Assim que todos se acalmam, o garoto conta para sua família todos os detalhes do que aconteceu depois que se separou. No entanto, ele não conta sobre Sylvia, pois ele não sabe como eles reagirão a isso. Ele diz que sobreviveu à queda por pura sorte. Ele então conta como resgatou Tessia e como permaneceu no reino élfico pelos anos seguintes, treinando e recebendo tratamento para sua doença. Ele esconde tudo sobre Sylvia e seu núcleo de domador de feras de seus pais, e conta que Sylvie é apenas uma criatura de mana que ele adotou, após descobrir que sua mãe estava fraca demais para sobreviver. Seus pais acreditam nele e ficam felizes por ele ter sobrevivido. De repente, Reynold pergunta a Arthur em que estágio está seu núcleo de mana, e Alice dá uma bronca nele por se meter nesses assuntos quando o filho deles acabou de voltar. Arthur pergunta primeiro sobre seu emprego atual. O pai do garoto, todo orgulhoso, conta que é instrutor de segurança em uma famosa casa de leilões. Reynold então declara que seu núcleo de mana está no estágio laranja escuro, há 2 anos. Isso está no meio da escala de potência. Arthur fica impressionado e acha que seu pai se esforçou bastante para chegar nesse nível. Mas o garoto está no nível vermelho claro, que é apenas um nível abaixo do laranja escuro. Reynold fica nervoso porque o seu filho está prestes a ultrapassá-lo, e então desafia Arthur para uma luta, para ver o quão forte ele se tornou. Alice manda ele parar com essa ideia maluca, mas então algumas pessoas invadem a casa. O homem Vincent pergunta a Reynold se é verdade que seu filho está vivo, e Arthur se pergunta qual é a desse cara. Reynold então diz que Vincent é o dono da casa de leilões onde ele trabalha. O garoto cumprimenta Vincent e sua esposa, e graças à fofura de Sylvie, ele consegue fazer amizade com a filha deles, chamada Lilia. O pai do garoto então conta a Vincent que ele e Arthur estão prestes a treinar no jardim, e o convida para assistir o show. Vincent fica surpreso e vai para o jardim com todos os outros. Ele não consegue acreditar que o núcleo de mana de Arthur esteja no nível vermelho claro. Mas Alice diz que o seu filho aprende rápido, e que não tem motivo para mentir. No entanto, ele ainda acha difícil acreditar, porque até os melhores alunos das escolas de treinamento de elite conseguem atingir o estágio vermelho claro aos 13 anos, e Arthur tem apenas 8. Por outro lado, Arthur e Reynold terminam o aquecimento, e cada um deles corre em direção ao seu oponente. O garoto bloqueia os ataques de Reynold, então lança seu contra-ataque. Reynold bloqueia facilmente e diz para ele se esforçar mais. Mas então o garoto Arthur consegue surpreendê-lo, mostrando que aprendeu com Virion. Ele consegue empurrar Reynold para trás, que fica impressionado, mas então ele diz a Arthur que ele não vai achar outra chance de acertá-lo porque agora ele vai lutar sério. Ele concentra toda a sua energia de mana em torno do punho, transformando em fogo, o que é uma surpresa para o garoto Arthur. Ele sabe que nesse mundo todos aqueles que utilizam magia têm um elemento específico com o qual nascem. Para conjuradores, é fácil identificar esse elemento e então usá-lo, mas para fortalecedores como Reynold, é preciso muita prática e também perspicácia para chegar a esse nível. Reynold então de repente cobre todo o seu corpo com magia de chamas e avança em direção ao garoto, que só consegue bloquear seus ataques, e ao ser empurrado para trás, o garoto está pensando em como em sua vida passada ele tinha um poder chamado Ki, que funcionava basicamente como mana, mas o mestre Ki poderia decidir qual elemento usar por ele mesmo. O garoto tenta lutar contra seu pai, enquanto ele pensa que nasceu sem nenhum elemento específico nessa vida, o que significa que ele pode usar todos eles graças ao treinamento de sua vida passada e também nessa. Ele acredita ter tudo que precisa para derrotar Reynold. Ele também junta mana em seus punhos, e eles começam a irradiar uma luz dourada. O garoto corre em direção a Reynold e bloqueia seus punhos flamejantes com a energia dourada que emana de suas mãos. A colisão acaba criando uma poderosa onda de choque que os empurra para trás, e então Reynold se torna agressivo, acertando um golpe certeiro. Enquanto o garoto corre em sua direção novamente, ele se lembra de como utilizou seu domínio de Ki durante seu treinamento com Virion, e isso melhorou bastante seus resultados. Ele dominou o elemento fogo bem rápido, e por causa disso, o velhote
filhote elfo decidiu levá-lo para o próximo nível. Enquanto o garoto se lembra de seu treinamento, ele acaba liberando a energia dourada novamente e a transforma em relâmpago. Os raios lançados de seu corpo incendeiam a grama e Reynold só consegue encará-lo de boca aberta, pois o garoto está simplesmente dominando a forma mais avançada da magia de fogo. E Arthur conta que é cedo demais para ele se surpreender, pois ele tem muito mais do que isso. De repente ele usa magia aquática, manipulando a água da fonte para atacar Reynold. Todos ficam chocados ao vê-lo utilizar dois tipos de magia ao mesmo tempo, e Reynold mal consegue se esquivar do ataque da água vindo por trás. Com isso, o garoto cancela seus ataques e então Reynold vai rapidamente abraçá-lo. Ele diz que está muito orgulhoso dele e pergunta quando ele aprendeu a fazer isso. O garoto diz que aprendeu isso recentemente, mas que ainda não consegue controlar a água tão bem. Enquanto Alice e Reynold estão tratando isso como algo normal, Vincent e sua esposa ficam sem palavras e ambos acreditam que Arthur é um gênio. Logo depois, eles voltam para dentro da casa e se sentam ao redor da mesa de jantar, onde Vincent diz a Reynold que seu filho tem um futuro brilhante. O pai do garoto concorda, dizendo que sabia disso desde que Arthur despertou seu núcleo de mana aos 3 anos de idade e destruiu a casa deles no processo. Vincent fica surpreso ao escutar isso, enquanto Reynold está dando risada com orgulho, ele acaba caindo de sua cadeira. Vincent de repente se levanta de seu assento e recomenda que eles mandem Arthur para a academia. Reynold fica surpreso e pergunta se ele tem certeza, já que a academia dessa cidade é a maior escola de treinamento de magos de todo o continente. A esposa de Vincent concorda com ele e diz aos pais do garoto para não se preocuparem com o preço, já que estão querendo patrocinar o garoto na esperança de que um dia isso também beneficie muito eles. Alice fica nervosa ao escutar isso e diz que eles nem sabem se a academia vai aceitar o filho deles, mas Vincent, confiante, diz a ela que conhece o diretor da academia e que pode fazer algo a respeito. De repente, o garoto aparece dizendo que como o assunto é sobre ele deveria ter voz nessa discussão. Ele conta que acabou de voltar para sua família e não está querendo se afastar deles tão cedo. Vincent entende seus motivos e o garoto Arthur se despede, dizendo que estava muito cansado da luta. Ele está caminhando no corredor, mas então a garota Lilia segue o rapaz, pois ficou apaixonada por ele desde que viu seu poder. Ela diz que ele está indo na direção errada e pede que o garoto a siga, pois ela vai levá-lo a um lugar muito melhor. Ela então leva o garoto para a cozinha, onde começa a conversar muito animada com os empregados, pedindo que eles preparem deliciosos pratos de carne para ela. A velha empregada diz a ela para cuidar da dieta, pois ela acabou engordando um pouco ultimamente, e Lilia fica brava, dizendo para não falar sobre seu peso. O garoto fica surpreso ao ver esse lado de Lilia, já que ela não falava muito até então, e depois uma das empregadas conta que ela sempre vem aqui para comer quando está estressada. O garoto Arthur fica curioso com isso, e a empregada diz a Lilia que seus pais querem que ela desperte como maga, e isso representa um grande fardo para ela. Durante a noite, Alice e Reynold vão até o quarto do garoto para conversar mais um pouco. Eles contam que estão muito felizes por ele ter voltado, e que também estão muito orgulhosos dele. Eles afirmam que ele se tornará um grande mago algum dia. O garoto quer falar sobre isso, mas eles o interrompem, e dizem que podem conversar sobre isso amanhã. Então eles desejam boa noite ao garoto e o deixam dormir. Na manhã seguinte, o garoto corre imediatamente para o salão depois de acordar, pois alguns velhos amigos estão lá para vê-lo. Eles são os membros da equipe de seus pais, e estão muito felizes em vê-lo de volta. Angela abraça o garoto com força, até que ele não consiga mais respirar. E então ele cumprimenta Durden Walker. Adam e também Ellen estão discutindo enquanto dão as boas-vindas a Arthur. E então de repente Jasmine começa a revistá-lo sem motivo algum, e do nada ela abraça o rapaz, pedindo perdão a Arthur, pois a culpa é toda dela. Após o reencontro emocionante, o grupo começa a contar a Arthur sobre suas missões recentes em lugares distantes, e como sempre, eles continuam discutindo sobre pequenas coisas. E depois de ouvi-los conversar, Arthur percebe que há muito sobre esse mundo que ele desconhece, e ser um aventureiro é uma boa maneira de aprender sobre isso. No entanto, depois de olhar para sua família, ele pensa que não está pronto para deixá-los. E é com isso que a gente chega no final de mais um episódio. Tamo junto, mano. Até a próxima.